Boa tarde, galerinha, tudo bem? Então, agora a gente vai trabalhar ciências, mas primeiro vamos recapitular o que a gente trabalhou em sala de aula da última vez. A gente começou o capítulo 3 com o ciclo da água. E semana passada eu pedi para vocês fazerem um desenho detalhado sobre o ciclo da água para mim, estão lembrados? Pois bem. Então, hoje a gente vai trabalhar sobre elementos que influenciam no ciclo da água. Um elemento muito importante que influencia no ciclo da água é a cobertura vegetal. Por quê, gente? Lembra quando eu desenhei para vocês o ciclo da água no quadro? Então, vou trazer um exemplo e vocês imaginem como isso aconteceria, tá bom? Então tá. Ó, a cobertura vegetal ela é importante porque, olha, quando a gente tem um solo que tem uma vegetação, quando chove, a água não cai com tanto impacto no solo. Então, por quê? A vegetação tá ali, vai bater em cima da vegetação e vai escorrer lentamente, não caindo de uma forma tão dura no solo. O que mais é importante também? Porque as raízes das plantas fazem com que os solos eles ficam porosos. Então dá espaço para que a água entre dentro do solo. Isso é bom por quê? Primeiro porque as plantas elas se alimentam da água pela raiz. Então, ao entrar água na raiz, já é uma forma de alimento para as plantas. E também por quê? Pelos lençóis subterrâneos, que são alimentados por água da chuva. E eles alimentam quem? Eles alimentam os rios. Então, tá vendo como a cobertura vegetal se mostrou tão importante para que a gente captasse água, tanto para a cobertura vegetal, né? Tanto para as plantas, as árvores, enfim. E quanto para nós, porque as águas subterrâneas, elas são aquelas que alimentam os rios, e os rios nos alimentam, né? Porque a gente toma banho, a gente bebe água, a gente faz comida. Então são coisas que a gente precisa. E a cobertura vegetal se mostra benéfica por conta disso. E agora eu vou dar um exemplo para vocês num lugar onde não teria cobertura vegetal. E o que aconteceria? Então, com o mesmo exemplo de chuva. Chovendo, essa água da chuva ia bater, fazendo um impacto muito grande no solo. Fazer assim, ó, pá, um efeito muito forte no solo. E o que aconteceria? Esse solo ele não teria a porosidade que tem um solo com vegetação, porque não tem as raízes para abrir espaço para essa água passar. Então o solo ia ser compacto. Então nesse cair de chuva, ó, sempre ia compactar o solo. Com o solo compactado, a água ia ser muito difícil a descer. Então ia ser muito difícil a gente conseguir juntar tanta água subterrânea necessária para alimentar os rios. Outro problema, nisso da água da chuva sempre bater, pode chegar um momento em que esse solo não aguente e esse solo ceda. E o que acontece? A erosão. E a erosão, ela é quando fragmentos de solo e rocha se deslocam e vai indo e vai descendo. A erosão pode acontecer tanto em barragens, que a gente pode ver, tipo assim, em paredão de terra, quando chove, esse paredão rompe. Então, é nesse tipo a erosão. E o que acontece? A chuva bate, carrega esse material, esse sedimento, e vai para onde? No fundo do rio, que esse fenômeno é chamado de assoreamento. Lembra que eu trabalhei isso com vocês na sala de aula? Então, assoreamento, quando é material rochoso e de solo, né, sedimentar, eles vão sedimentando, né, vão se acumulando nos fundos dos rios e eles vão criando pequenas ilhas de terra no meio do rio. A gente vê quando o Rio Paraíba ele tá em baixo nível de água, a gente vê pequenas ilhazinhas de terra no meio do Rio Paraíba. Não sei se vocês já perceberam isso. Isso tudo é por conta do assoreamento e por falta de quê? De mata ciliar, gente. De mata que tem ao redor
na beira, né? Na beira dos rios. Então, tá vendo como a cobertura vegetal se mostra importantíssima nesse ciclo da água? Quando a gente traça esse quesito de chuva, até pensando na chuva dessa forma, porque a chuva precisa da cobertura vegetal, lembra? Porque a cobertura vegetal, a mata, a árvore, ela transpira dando água pro meio ambiente e essa água, ela se forma nuvem, depois precipita e volta em forma de água. Então tá vendo o ciclo todo, como ele é todo fechadinho e como a vegetação ela é extremamente importante para que esse ciclo continue? Dando prosseguimento, a gente vai entrar sobre os mananciais. E o que seria? São fontes de águas de reservas ou reservas hídricas utilizadas para abastecimento público. Essas águas podem ser tanto superficiais quanto subterrâneas. Então, gente, a proteção do manancial, ele é muito importante para garantir a qualidade e a quantidade de água ideal para a utilização de toda a população. Porque a gente tem os dados, a gente sabe que para a gente suprir nossas necessidades diárias, como beber água, tomar banho, fazer comida, limpar a casa, em média, cada pessoa precisa de 110 litros de água por dia. Então, por isso que essas reservas, elas têm que ter a proteção. É importante a gente disseminar essa informação da importância de a gente preservar e proteger os nossos mananciais. Né? E o que acontece se o manancial é poluído? Toda a população que depende dessa água vai ser prejudicada, gente. Você quer um exemplo? A crise de água no Rio de Janeiro, que aconteceu em janeiro. O que aconteceu? A água começou a vir com gosto de terra, começou a vir turva e a população começou a passar mal. E muita gente depende disso. E essa água atingiu, principalmente, gente, em primeiro lugar, atingiu as zonas mais pobres da cidade. Então, desencadeou muitas coisas. Primeiro, uma população que estava acostumada a usar água da SEDAI teve que parar de utilizar. Então, eles tiveram que começar a tomar água mineral. Gente, e não foi só tomar, é tomar, para tomar banho, para cozinhar. Então, eles tiveram que adotar uma dinâmica totalmente diferente. E a gente sabe que se manter para isso tudo, se a gente gasta 110 litros de água por dia, imagina você ter por dia, por pessoa, 110 litros de água mineral para manter. Complicado, né? Então, nessa crise hídrica que teve no estado do Rio, por exemplo, teve uma alta muito grande das águas minerais, né? Faltou água mineral e tinha lugares onde eles estavam vendendo o galão de água, não é o galão novo, encher o galão. Você tem o galão, você tem o refil e você leva e pede para encher a água, né? Como você fala assim, vou comprar água, que é mais ou menos, no máximo, uns R$7, eles estavam pagando R$35 no Rio por conta da crise da água. Então, vocês têm noção como a água é um bem tão precioso e tão difícil depois que a gente tem um comprometimento dessa água. Por isso que essa proteção ela é extremamente importante, gente. A gente não pode deixar que polua. Então, como a gente faz para preservar o manancial? Então, é preciso a gente impedir desmatamento. Então, olha só, a gente já está pensando no ciclo da água novamente. Então, o desmatamento, ele é bem maléfico. Planejar captação de água nos municípios, para caso aconteça, né? Vamos pedir que não, mas caso aconteça, a gente tem que ter outras formas, até porque a preservação da água, a economia da água, apesar de ser um bem renovável, é algo que deve acontecer, tá? Porque a gente sabe que a água não volta com tanta qualidade quanto ela foi. Então, tudo isso são elementos a gente ser pensado e a ser contado, né? Então, evitar impermeabilizar grandes áreas do solo. E qual é esse problema, gente? É o asfalto. E a gente tem esse problema pesadíssimo aqui, né? Quando a gente pensa ali na Pelinca, que quando chove, a água da chuva, muito difícil de escoar, demora muito tempo para escoar. Então, isso são coisas que prejudicam
a manutenção de manancial. Então, o tratamento do esgoto, a gente não jogar o esgoto que sai da nossa casa direto no rio, não jogar lixo, né, gente? Porque isso tudo prejudica a nós mesmos, porque a gente precisa dessa água. Limitar construções, em margens do rio, porque afeta o ciclo da água, que afeta as matas ciliares, que afeta. Tá vendo? Tudo é cíclico e tudo depende de uma coisa. Então, se a gente constrói próximo a margens dos rios, por exemplo, a gente tá tirando espaço para cobertura vegetal e a gente tá impermeabilizando esse solo. Porque quando a gente constrói, a gente tem que trazer uma barreira em que não vai deixar que a água suba ou que a água estagne ali. Então a gente vai estar impermeabilizando o solo, o que é maléfico, a gente viu anteriormente, que faz com que essas águas não cheguem ao subsolo, não dando oportunidade, né, para essas águas chegarem aos lençóis subterrâneos para posteriormente alimentar o nosso rio. Então tá vendo como tá tudo interligado quando a gente pensa ciclo da água e a gente pensa sobre todas essas formas, a cobertura vegetal, como ela é importante, a gente pensa sobre os mananciais, que são importantes para a nossa sobrevivência. Então hoje a gente vai ficar aqui. Eu vou mandar um videozinho para vocês sobre um textinho que tem logo depois dessa parte do manancial, um textinho falando sobre os rios voadores. Vou mandar um videozinho rapidinho ilustrativo para vocês verem como que é a questão dos rios voadores, que tem tanta água quanto o Rio Amazonas.